Durante os 10 anos de Amazonas Film Festival, a produção audiovisual de Manaus e do estado do Amazonas como um todo avançou inegavelmente. Eu trago agora como isso aconteceu dentro do evento e também uma entrevista exclusiva com o diretor Sérgio Andrade. Com uma câmera leve dessas ou um aparelho celular, muitos realizadores audiovisuais mundo afora conseguiram baratear as formas de produção de um filme. Dos equipamentos caros e pesados lá do século XX, a digitalização e a portabilidade de câmeras, softwares de edição, equipamentos de som abriram novas portas para o audiovisual no mundo inteiro. Um bom exemplo dessa mudança é o surgimento do festival Amazonas em 2002. O evento só permitia filmes de até 1 minuto de duração. Grande parte deles eram feitos com recursos próprios e sem muita estrutura, mas caíram no gosto popular, com exibições em terminais de ônibus de Manaus dentro da programação do festival. Além dos filmes do minuto, também foram exibidos nos terminais de ônibus produções feitas por adolescentes do programa Jovem Cidadão. Porém, em 2005 é que foi acontecer a primeira mostra competitiva dos filmes realizados no Amazonas. Ao todo, 96 produções do Amazonas, sendo 95 curtas e um longa-metragem disputaram prêmios em categorias internacionais, nacionais e locais. A participação dos filmes locais foi tanta que a mostra competitiva se dividiu nas duas últimas edições, entre curtas-metragens de ficção e curtas-metragens de documentário. Entre os destaques estão A Incrível História de Cote, O Rambo do São Jorge e Picolé do Aranha, ambos dirigidos pelo Anderson Mendes, que além de terem sido premiados pelo júri popular, se tornaram novos ícones pop da região e ganharam destaque nacional. Já o documentário Uma Janela para o Outro, dirigido pela Michelle Andrews e Sávio Stocco, sobre um dos maiores estudiosos do cinema no Amazonas, o saudoso professor Narciso Lobo, saiu premiado em 2009, justamente o ano em que ele nos deixou. O diretor Aldemar Matias foi premiado com todos os 3 documentários que lançou no festival: A Profecia de Lison, Parente e Anos de Luz. Do infantil Asas do Condor, de Cristiane Garcia, ao policial A Última no Tambor, de Ricardo Manjaro, passando pelo drama de A Segunda Balada, de Rafael Ramos, até as referências hollywoodianas de Et Era, da turma do Planos em Sequência, o cinema do Amazonas mostrou uma diversidade de narrativas e temáticas ao longo do festival, ainda que mostrasse limitações naturais de uma produção incipiente e até então sem cursos locais no setor. Porém, ninguém representa melhor esse avanço do cinema do Amazonas, em paralelo com a realização do Amazonas Film Festival, do que o Sérgio Andrade. Sérgio, você lançou o teu primeiro curta-metragem, o Criminosos, primeiro curta como diretor, no Amazonas Film Festival 2007. Nas outras edições você lançou os teus outros curtas, Um Rio Entre Nós e Cachoeira, e em 2012 o teu primeiro longa-metragem, que foi A Floresta de Jonatas, que também foi exibido no festival. A minha pergunta é, qual foi a importância para a tua carreira, para esse início de carreira do Amazonas Film Festival? Eu acho que o festival, ele tinha, naquela época, uma coisa muito boa para quem estava realmente realizando ou iniciando suas realizações, que era o meu caso, né? Porque ele legitimava o Amazonas como um espaço voltado ao cinema, voltado ao audiovisual, né? De repente a gente tinha muita repercussão do que era feito aqui, né? E todo mundo lá fora disputava um lugar para vir nesse festival. Então isso foi muito bom para quem estava começando também, porque deu uma visibilidade imediata, eu acho.
né, que foi o meu caso. Inclusive, também ganhei o concurso de roteiros com o Rio Entre Nós, que tinha um concurso de roteiros do Banco Daicoval, né? E naquele ano eu ganhei. Então, foi muito benéfico, foi muito auspicioso para quem estava produzindo, realizando, né? Tanto iniciantes quanto pessoas já veteranas ligadas aqui ao Amazonas ou daqui do Amazonas. Então, o festival, naquela época do festival, foi extremamente importante para essa produção incipiente. E a próxima pergunta, Sérgio, é sobre quais, assim, você também fazia os filmes, mas também assistia. A minha pergunta era a seguinte, qual eram as marcas que você percebia, tanto do modo de produção, de fazer esses filmes, quanto das temáticas, do que eles tratavam? Como é que você enxergava essa produção amazonense que era exibida no Amazonas Film Festival? Olha, eu começava a vislumbrar um momento de transição, né? Porque antes a gente tinha algo muito ainda voltado àqueles festivais de 1 minuto, né? Era uma produção um pouco mais amadora, um pouco mais não tão exigente de aparato técnico, né? Uhum. Então, com aquele momento, eu acho que a importância do festival para isso foi que os realizadores locais começaram a ver o profissionalismo, como é que se exibe o profissionalismo, né, do cinema, e começaram a talvez dar um toque mais profissional nos seus curtas, nas suas obras, né? Então eu vejo que o Amazonas Film Festival foi importante para impulsionar uma transição daquele momento muito curta, tosco, de 1 minuto, para algo mais, digamos, profissional, mais bem realizado e tudo mais. Certo. No festival também, no Amazonas Film Festival, ele tinha aquela coisa, grandes estrelas, estrelas tanto renomadas mesmo, quanto aquelas celebridades que vinham ali para tirar foto e tudo mais, ver o Boto, essas coisas, e também tinham os grandes filmes. A gente teve aqui A Separação, a gente teve o Jesse James, perdão, que é o com Brad Pitt, entre tantos outros. Como é que você acha que o cinema... Aquela coisa, será que o Brad Pitt vem? Sim, né? Exatamente. Aí eu quero saber de ti o seguinte, como é que você observava o cinema do Amazonas encaixado dentro disso? Ele ficava em segundo plano ou aos poucos ele conseguiu também encontrar o seu espaço? Como é que você acha que o cinema amazonense estava dentro do festival? É claro que os holofotes todos, a imprensa nacional e internacional, ela se movimentava por causa desses medalhões aí internacionais, né? Não era... Mas o fato de também elas terem que topar com aqueles filmes na programação do Amazonas também despertou. Eu me lembro que despertou algumas atenções também. Foi importante por isso. Mas os medalhões sempre tinham maior destaque, né? Agora, eu acho que houve um esforço bem interessante na época da produção, né, do festival. Eu colocava o realizador local no Hotel Tropical junto com as celebridades de fora, dava um destaque merecido, equitativo com as produções de fora. Eu acho que houve um estímulo bastante esforçado, né, da produção do festival para que a nossa produção local ganhasse visibilidade. Sim. A entrevista completa com Sérgio Andrade e a lista dos melhores filmes produzidos aqui no Amazonas durante o festival você encontra lá no site do Cine7, link na descrição, assim como também estou deixando o link de vários dos filmes citados. No próximo episódio, o 5º dessa websérie, você vai saber o fim do Amazonas Film Festival, por que aconteceu e os legados deixados pelo evento. A gente se encontra, até lá!